Demissão de Tite é descartada. Corinthians diz não a pedido do Flamengo. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de quinta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, começar a assistir, deixa aquele like esperto. O like de vocês é muito importante. Não são inscritos? Se inscreva, a inscrição de vocês ajuda muito no nosso crescimento. E como eu falo, é gratificante para o nosso trabalho. Acione o sino para todos os vídeos e continue dando aquela moral, compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é 0800 e aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Meus queridos e minhas queridas, dia importantíssimo. Para mim hoje é o jogo mais importante da temporada de 2024, tendo em vista que o Flamengo abriu mão do Campeonato Brasileiro e aí está priorizando as Copas. Espero que essa estratégia utilizada pela diretoria, comissão técnica, dê certo e que o Flamengo consiga conquistar aí pelo menos Copa Libertadores da América e Copa do Brasil, né? Então, seguindo aqui, ontem teve 2 jogos, inclusive o provável adversário de Flamengo ou de Peñarol, que é o Botafogo, eliminou o São Paulo dentro de casa, tempo normal, 1-1. O São Paulo perdeu um pênalti logo no primeiro tempo, poderia ter empatado a partida e com o gol que fez no segundo tempo ganharia de 2-1, mas nos pênaltis desperdiçou mais 2 chances e foram eliminadas. Então, Botafogo já está de boa, aguardando aí o vencedor desse jogo de hoje entre Flamengo e Peñarol, jogo de volta da Copa Libertadores da América. E lá na Arena Galo Cego, o Atlético Mineiro eliminou o Fluminense por 2-0, 2 gols de Davidson. Davidson verdadeiramente aí predestinado, né, meus queridos e minhas queridas? Bom, então aqui, ó. Próximo adversário do Flamengo no Brasileirão, Atlético Mineiro vive maior crise da temporada. O Flamengo enfrenta o Peñarol nessa quinta-feira, porém o mais querido tem um calendário apertado e logo depois encara o Atlético Paranaense no domingo, dia 29, pelo Campeonato Brasileiro. Antes do embate, diante do Mengão, os paranaenses vivem uma maior crise da temporada. Isso porque o Atlético Paranaense não vence no Campeonato Brasileiro há 7 rodadas. Desse modo, a equipe paranaense, que brigava por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América, caiu para a 15ª posição, né, do torneio nacional e com isso agora liga um sinal de alerta contra a possibilidade de entrar na zona do rebaixamento. Nesse período de instabilidade, o Atlético Paranaense também foi eliminado na Copa do Brasil pelo Vasco. Na ida perdeu por 2-1 e em Curitiba até venceu pelo mesmo placar, mas caiu após as penalidades. Isso me deixa muito preocupado. Por que isso te deixa preocupado, PQD? Flamengo, sempre quando vai jogar contra times que não está bem posicionado no Campeonato Brasileiro ou que está em crise, acaba dando mole. Espero que isso não venha acontecer contra o Atlético Paranaense, né? Eu vou trazer aqui uma notícia da Giovana Barcelos, né? A Giovana Barcelos disse que o Tite chamou o Gabriel Barbosa, o Gabigol, para conversar. Isso já era para ter sido feito há muito tempo. Eu acho que isso deveria ter sido feito pela diretoria do Flamengo. Olha, vocês têm problemas extracampo? Então deixa o problema extracampo de vocês lá. Aqui dentro não. O mais importante, o principal aqui é o Clube de Regatas do Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo está acima de qualquer vaidade. Nessa conversa, né, Tite disse que contava com o Gabigol, que precisava dele nesse momento muito importante, que ele conta com todos os jogadores, né? Então, nós vivemos a expectativa de que Gabigol talvez seja utilizado hoje, nem que seja no segundo tempo, né? Então, essa conversa para mim eu acho que já teria que ter acontecido há muito tempo. Essas arestas já deveriam ter sido aparadas há muito tempo. Não era nem para existir dentro de campo. O profissionalismo em primeiro lugar e principalmente a instituição, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, o Flamengo vai ter um jogo dificílimo hoje contra o Peñarol. Os jogadores do Flamengo estão mordidos com aquela comemoração dos atletas do Peñarol, com caixa JBS, né?
JBS, JBL, tocando música, dançando, e eles vão levar isso para dentro de campo. O clima ontem lá no centro de treinamento Luizito Soares estava muito bom, um clima muito amigável. Espero que isso seja levado para dentro de campo e que isso venha fazer a diferença. Eu vou trazer aqui algumas informações sobre o jogo de logo mais às 19 horas entre Flamengo e Peñarol. Olha só, Flamengo e Peñarol se enfrentam na noite dessa quinta-feira às 19 horas pelo jogo de volta das quartas de final da Conmebol Libertadores. Para se classificar, o rubro-negro tem duas opções no campeão desse siglo: vencer por um gol de diferença e tentar a vaga nos pênaltis, ou fazer o saldo superior a 2 gols. É o que todos nós esperamos, é o que todos nós contamos, que o Flamengo consiga vencer por 2 gols ou mais de diferença e consiga quebrar esse tabu. O Flamengo, que há 5 jogos pela Copa Libertadores da América contra o Peñarol, nunca venceu nenhum. Perdeu 4 e empatou 1. O que ele empatou em 1 foi em 2019, que eliminou o Peñarol dentro de casa, com empate em 0-0. O Flamengo teve várias oportunidades de fazer gols, perdeu esses gols, mas eliminou, e eles estão mordidos desde então. Ou seja, eles vão fazer de tudo para eliminar o Flamengo na noite de hoje, né? Então, vamos para mais informações. O Flamengo vem de um desempenho que dificulta a disputa pelo Campeonato Brasileiro. Uma vitória nos últimos 8 rodadas. Assim, o Flamengo voltou a seus holofotes para as Copas Libertadores da América. Precisa reverter o resultado do jogo de ida das quartas de final, que perdeu por 1-0 no Maracanã e perdeu a invencibilidade como mandante na competição desde 2019, que o Flamengo não perdia em casa na Libertadores da América. O Flamengo não venceu um jogo no Uruguai há quase 30 anos. O jejum passa por Mercosul, amistosos e até a final da Libertadores. A melhor lembrança no país é a primeira Libertadores conquistada em 1981 no Estádio Centenário. Vale destacar que Tite ainda não venceu nenhum jogo fora de casa nesta edição. O Flamengo não tem um histórico positivo em reverter placar em jogos de mata-mata, em jogos de Libertadores da América, Copa Mercosul, Copa do Brasil. Infelizmente. O Peñarol vem de 5 vitórias consecutivas entre o Campeonato Uruguaio e a Libertadores. No último jogo, antes de receber o Flamengo, venceu o CA Cerro por 5-0 na competição nacional. A vitória no Maracanã fez o clube repetir o feito de 2019, quando venceu o Flamengo pelo placar na fase de grupos daquele ano. Venceu aqui de 1-0, Flamengo empatou lá. Se o Peñarol tivesse ganho, o Peñarol se classificaria e o Flamengo seria eliminado. Mas com o empate, o Flamengo avançou para a fase seguinte e o resto é história. Esse jogo vai passar na ESPN e na Disney Plus. Diego Aguirre não terá mistério na escalação e apostará na repetição do time que abriu a vantagem no Maracanã. O Peñarol aí tem todo o plantel à disposição, inclusive o recém-contratado Alan Medina e Rodrigues Pérez. A provável escalação do Peñarol é a seguinte: Aguirre, Milans, Mendes, Guzmán e Oliveira, Garcia, Darias, Javier Cabreira, Léo Fernandes, Baez e Silveira. Esse é o provável time do Peñarol. Lembrando sempre, como eu falo, a escalação oficial sai 1 hora antes, ou seja, às 18 horas a escalação oficial estará à disposição. Pendurados não tem. Quem está fora, Damian Soares, não regularizado, e Thomas Oleza, pancada no joelho. O técnico Tite terá força máxima dentro do que tem à disposição e promoverá uma mudança em relação ao primeiro jogo. Léo Ortiz será titular na vaga de Eric Pulgar e Alexandre Plata serão mantidos na equipe. Provável escalação do Mengão: Agostinho Rossi, Guilherme Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandre. Léo Ortiz, Nicolas de la Cruz, Gerson e Arrascaeta. Plata e Bruno Henrique no comando do ataque. Muitos torcedores gostariam de ver a dupla Gabigol e Bruno Henrique atuando juntos, né? O Gerson ali pela direita, o Bruno Henrique pela esquerda, Gabigol centralizado e o Arrascaeta como homem de criação. Quem está fora: Vina, Cebolinha,
Pedro, Michael e Luiz Araújo, todos por lesão. Pendurados, Nicolás de la Cruz e Eric Pulgar, que está no banco de reserva. A arbitragem para esse jogo é toda a Argentina. E o árbitro é o Facundo Telo, o assistente número Juan P. Belatti, assistente número 2, Gabriel Chad, quarto árbitro, Pablo Echaverra, o VAR fica por conta de Héctor Paletta. Como eu falei, torno a repetir, toda a arbitragem é a Argentina. Bom, agora é um assunto aí que tem pontuado sempre, né, nas redes sociais. Flamengo descarta a demissão de Tite, mesmo com possível queda na Libertadores. O técnico Tite chega ao confronto pressionado pela torcida por causa dos maus resultados recentes. No entanto, a diretoria do Flamengo não cogita uma demissão. Conforme o Goal, né, o objetivo da diretoria é blindar Tite e sua comissão técnica das críticas recebidas e bancá-lo até o fim do seu contrato, que é em dezembro desse ano. O Flamengo é um dos 7 clubes que ainda não demitiu técnico em 2024. No entanto, Tite pode mesmo ter o seu futuro longe da Gávea. Com as eleições presidenciais do clube marcadas para o final deste ano, ele terá que discutir sua permanência com o novo presidente. Os principais candidatos à presidência do clube não gostariam de ter o treinador no comando da equipe no próximo ano, e nem mesmo o candidato da situação, que é o Rodrigo Dunche, garante que ele fica no cargo. Ou seja, o BAP, né, e o Dunche falaram que não querem que o técnico Tite permaneça no Flamengo. Então, mudando aqui de assunto, saindo de Copa Libertadores da América, entrando para a Copa do Brasil. Corinthians rejeita a troca de datas com o Flamengo na Copa do Brasil. O Flamengo solicitou ontem, né, uma mudança nas datas das semifinais da Copa do Brasil. Assim, o Corinthians, outro interessado, rival do Flamengo na disputa, rejeitou a mudança. A decisão da diretoria do time alvinegro é definitiva. Eles não aceitam qualquer alteração nas datas do duelo. O Flamengo deseja alterar o segundo jogo para o dia 16 de outubro, pois provavelmente será jogadores convocados para a data FIFA, e a informação sobre a recusa é do GE. Gente, o Corinthians é o maior beneficiado. A culpa não é do Flamengo, a culpa não é do Corinthians. É a data FIFA que caiu justamente próximo ao jogo de volta aí da Copa Libertadores, da Copa do Brasil. E o Flamengo vai estar todo esfacelado. Tem vários jogadores do Flamengo aí na pré-lista de convocados que podem ser convocados. Então, para o Corinthians é interessante pegar o Flamengo sendo seus principais jogadores, né? Então, o Flamengo não deve facilitar a vida do Corinthians. O Corinthians deve mais de 8 milhões por Mateuzinho ao Flamengo, né? Quer comprar o Hugo Neneca? Para mim, quer vender? Quer comprar? Paga à vista. Pronto, não facilita a vida deles também não. Não facilita. O segundo jogo está agendado para ocorrer na Arena Itaquera, em São Paulo, casa do Corinthians, enquanto o primeiro confronto será no Maracanã, no dia 2 de outubro, né? Então, o Corinthians não aceitou, então vamos aguardar. Por falar nesse jogo contra o Flamengo e o Corinthians iniciou aí a recuperação do gramado do estádio para o jogo contra o Mengão pela Copa do Brasil. De acordo aí com o gerente da Neoquímica Arena, Márcio Luna, a recuperação está em andamento e a expectativa é que o gramado retorne ao seu estado ideal até a data do jogo contra o Flamengo. O responsável também mencionou que as áreas mais afetadas já estão sendo restauradas e que o trabalho de recuperação depende em parte das condições do tempo. Vale mencionar que o Corinthians enfrenta desafios para restaurar as condições ideais do gramado da Neoquímica Arena, palco do confronto decisivo contra o Mengão pela Copa do Brasil, após uma série de eventos realizados no estádio, inclusive a NFL. O campo sofreu danos, mas a expectativa é que esteja impecável para o duelo contra o Mengão. É o medo do Flamengo aí, era o medo do Flamengo se outra instituição conseguisse gerir o Maracanã por esse período de 20 anos, utilizar o Maracanã para eventos, para shows, e isso aí ia degradar o gramado do Maracanã mais do que ele já anda sendo degradado, né? Mudando aqui de assunto, Palmeiras não tem Mundial, Palmeiras não tem Mundial, bi-rebaixado e não tem Mundial, bi-rebaixado e não tem Mundial. Rapaz, olha só, oficial, site da FIFA solta a lista de campeões mundiais e Palmeiras não aparece.
A FIFA começou a contar os campeões mundiais desde 1960 com o Real Madrid até 2023, recentemente com o City. A FIFA também confirma. Em outubro de 2017, o Conselho da FIFA aprovou um requerimento reconhecendo todos os times europeus e sul-americanos que ganharam a Copa Intercontinental como campeões mundiais. Palmeiras não tem mundial, Palmeiras não tem mundial, bi-rebaixado e não tem mundial, bi-rebaixado e não tem mundial. 51 é caninha, é aguardente e pronto, tá acabado, né? Para fechar essa matéria, Nicolás de la Cruz manda recado para Luis Soares após treino do Flamengo no Uruguai. A última atividade do Mengão aconteceu ontem na cidade esportiva Luis Soares, o centro de treinamento construído pelo lendário atacante da Celeste e ex-Barcelona da Espanha. Ao fim da movimentação, de la Cruz mandou um recado ao compatriota elogiando a estrutura do espaço. Abre aspas para o que disse Nicolás de la Cruz. Top, irmão! Fecha aspas. Escreveu de la Cruz no Instagram com fotos do centro de treinamento de Suárez. O espaço, inaugurado em março de 2023, conta com 3 campos para crianças e adolescentes, outros 3 com medidas profissionais, sendo um deles com formato de mini estádio na cidade de Montevidéu. Bom, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais informações sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Chegou até aqui, por favor, deixa o like de vocês, não são inscritos, dá aquela moral, se inscreva aí. Um abraço.